Mas seguindo adiante aí, mais um tema que esse programa avisou, cansou de avisar nas últimas semanas, que poderia ter esse efeito que eu vou trazer agora. Porque enquanto a saidinha de presos, né? Então a gente está falando dessa onda de saidinhas, né? A gente viu mais de 150 detentos foram recapturados pela polícia, descumprindo as medidas impostas em apenas 2 dias. A maior concentração de presos flagrados desrespeitando as normas foi na cidade de Campinas, com 40 episódios. Meus amigos, e teve beneficiado com a saída provisória recapturado 2 vezes em menos de 48 horas. Agora aqui no Morning Show ao vivaço, nosso especialista em segurança pública, membro já cativo aqui da nossa bancada, David de Tarso, aqui com a gente para trazer todos os detalhes. Não foi por falta de aviso, mas também não é para ficar aqui tentando bater no peito que a gente avisou, porque quem realmente sofre com isso, que a gente deveria estar prestando esse serviço e informar e expor essa situação. David. Marinho, muito bom dia também a todos da bancada aqui. Em relação a esse episódio de 48 horas, né, um detento foi flagrado, isso aconteceu em Campinas, a maior concentração onde os detentos foram recapturados, mais de 40 episódios. E esse caso especificamente se trata de um homem de 33 anos, ele estava em um bar, que a polícia já tem o conhecimento que é um local frequentado ali por usuários de drogas também, e até ponto de drogas. Ele foi detido. Na audiência de custódia, ele foi liberado. Em menos de 48 horas, a polícia deteve ele novamente em outro local. Detalhe, que quando o detento ele tem esse benefício, ele tem que falar o endereço onde ele reside, onde ele vai ficar na saidinha, e tem que cumprir as normas em relação ao horário, os critérios: não pode ingerir bebida alcoólica, e ele foi flagrado, então, em uma dessas vezes também ingerindo bebida alcoólica. Então, esse foi um caso que ilustra a saidinha temporária de presos, com 152 casos de recapturas em apenas 2 dias, como o Marinho bem frisou. Em relação à Defensoria Pública, eu me lembro que na última saidinha, até mesmo havia muito debate, a Defensoria Pública garantia que 61% das prisões, elas foram ilegais, porque os presos, os detentos que foram contemplados com a saidinha, só foram flagrados cometendo, por exemplo, irregularidades quanto a horários, respeitando o horário. Mas quando eles saem, eles sabem que tem que respeitar todas as diretrizes estabelecidas, Marinho. Mas tem sempre, uma vez fora, são muitos os estímulos, as distrações e que podem acabar levando eles a claro, não seguir à risca tudo que estava combinado. Palumbo, o que você achou dessa situação, meu amigo? Eu sou contra a saidinha, lutamos para aprovar o fim da saidinha. Lá em Campinas foram presos num prostíbulo. Quer dizer, ele recebe esse benefício para visitar a família e vai para um prostíbulo. Né? Muitos saem para roubar, para matar, para estuprar. E uma vida que a gente perde nas mãos de um criminoso desse, como aconteceu lá em Minas com um soldado, com uma filha de 3, 4 meses, morreu na mão de um criminoso como esse, já não vai ter valido a pena. Então, eu sou contra a saidinha. Eu acho que a gente tem que lutar por vítima e cidadão do bem, e não por criminoso e vagabundo. Lembrando, né, que só existe saidinha no caso dessas pessoas porque eles já foram condenados anteriormente por um crime que justificou eles estarem presos e poderem ter acesso a esse benefício. O inaceitável é, uma vez tendo esse benefício, voltarem a incorrer em crimes. Estupros, por exemplo, que a gente repercutiu essa semana. Muita coisa nesse sentido, não é isso, David? Exatamente. Mais de 200 detentos foram liberados de uma penitenciária específica no interior aqui de São Paulo, justamente porque se tratam de criminosos que cometeram atos de estupros, abuso sexual, e eles foram liberados sem o uso de tornozeleira eletrônica. Até mesmo recebi uma nota depois da SAP, informando que há sim um monitoramento, mas não é possível fazer de todos esses presos. A Secretaria de Administração Penitenciária. Exatamente. Confere? Não tem funcionário para isso. Falta. A Polícia Penal está num estado lastimável aqui em São Paulo. Na minha visão, tem que mudar o modelo de gestão penitenciária. Por onde passa? Vamos trazer... Manda em PP para discussão. Para mim, passa pela privatização dos presídios. A gente precisa ter os presídios com gestão privada, com o Estado acompanhando indicadores. O principal indicador, eu diria, é você garantir a não reincidência do preso uma vez que ele sai do presídio. Então, para isso, é preciso ter uma capacidade de gestão muito maior do que o Estado brasileiro demonstra hoje. O Estado faliu na sua missão de cuidar do sistema penitenciário, passou da hora de rever o modelo. Eu acho que talvez vocês tenham o mesmo diagnóstico, mas talvez a solução que você vai prescrever, PP, seja um pouco diferente.
Sim, eu não sou contra a privatização de presídio, não. Pelo contrário, né? Um presídio que teve a maior qualidade, tanto de ressocializar o preso quanto de proteger a sociedade, é o presídio privatizado em Minas Gerais. Agora, uma questão importante, Marinho, colocar aqui, né? São Paulo tem 35 mil pessoas, né, em saída temporária. 152 pessoas são recapturadas por descumprir normas administrativas, não é que foi cometer o crime, não, né? É menos de 0,1% das pessoas descumpriram normas administrativas, né? A maioria das pessoas, por exemplo, foram pegas, né, e tiveram que voltar para a penitenciária porque tomaram uma caninha no boteco, foram para o prostíbulo, né, não cometeram crime. Então, as pessoas, às vezes, veem essa tarja aí e vê essa notícia, acha realmente que isso depõe contra a saída temporária. Não é verdade, não é verdade. Eu, por exemplo, se estivesse preso, a primeira coisa que eu faria era tomar uma caninha com meu amigo Palumbo. Eu não bebo. Pronto, não tem nada de crime. Não tem nada de crime nisso. Não tem nada de crime nisso. Tinha 25 entendeu? no Claro prostíbulo. que é uma violação a normas administrativas. Não é crime que eles cometeram. Entendeu? Mas tudo bem, se a norma administrativa... Tem que cumprir a regra, né, Pepe? Concordo com você. Se a norma administrativa prevê que ele não pode tomar uma cervejinha em bares, né, ele volta para o presídio. Eu, se fosse preso, eu preferia tomar uma cana e voltar para o presídio do que ficar 7 dias solto, né, por exemplo, né? Mas aí tem normas também que precisam ser seguidas, mas vocês trouxeram um ponto em relação à privatização, possível privatização de presídios. Vocês não acham também que esses episódios de corrupção que, infelizmente, a gente vê com servidores públicos que só perdem o cargo realmente se for constatada alguma irregularidade muito grave, são raros os episódios, mas, claro, eles ainda acontecem, afinal, a gente vê penitenciárias que têm a inserção de celulares, tem toda uma questão de drogas ainda dentro das penitenciárias, inclusive do estado de São Paulo, que são bem monitoradas. Vocês acreditam que essa questão também, privatizando, não teria mais atos de corrupção? Porque aí o funcionário privativo realmente ou a privatização... de controle. Exatamente, de perda de controle. Discordo. Eu acho que a discussão que a sociedade precisa fazer é quais são os indicadores fundamentais que nós esperamos na gestão de um presídio. Por exemplo... a não existência de motins dentro do presídio é um indicador. A quantidade de presos que têm um trabalho, que têm uma ocupação enquanto estão presos, eu acho que é um indicador importante, né? Porque se o preso está trabalhando, a cabeça vazia é a oficina do demônio, né? Já dizia a minha avó. Então, é melhor ter mais presos trabalhando do que presos sem fazer nada lá dentro. Ou seja, esses são os indicadores... a reincidência. São os indicadores fundamentais que a sociedade precisa exigir do gestor privado. E aí, como que ele consegue esses indicadores? Isso é o tema para que cada modelo privado consiga trazer. Mas o ponto fundamental para a sociedade é conseguir ter a reinserção desse preso para que ele não volte a cometer crime, porque o objetivo fundamental é proteger a sociedade do crime. Boa, esse é um ponto interessante. Pepe, por favor. Bem brevemente, por exemplo, uma das questões que a gente critica a saída temporária é que os presos saem sem nenhum tipo de monitoramento. Não tem tornozeleira eletrônica para câmera nele, todo mundo. Só a polícia coloca. A polícia querem colocar. Coloca a câmera neles. Dá pra você Vamos fazer um projeto de lei para colocar a câmera no preso. Sai com uma jaquetinha, com uma câmera assim, ó. Aí a gente vai ficar sabendo o que ele está fazendo online 24 horas. Aí eles não querem, né? Então, por exemplo, daria para você colocar como responsabilidade da concessionária, né, que administra o presídio, colocar e monitorar, colocar a tornozeleira eletrônica e monitorar os presos. E aí você dá um indicador para aumentar o dinheiro que ela recebe do Estado, caso os presos não cometam crime na saidinha, caso os presos, por exemplo, voltem todos na saidinha. Ou seja, dá para você criar muitos critérios que ajudam a melhorar a segurança pública no Brasil. David de Tarso, foi convencido? Foi convencido pelos argumentos trazidos aqui pelos são muitos pares? pontos que precisam ser avaliados, né? Mas uma coisa que é fato é que os policiais penais, que ainda são agentes penitenciários aqui no estado de São Paulo, eles precisam de valorização, sim. Exatamente. E há um déficit muito grande nas penitenciárias, até penitenciárias no plantão noturno, com 8 pessoas. 5, Tarso. 5, né? 5. O sindicato fala até em 8 servidores, o Palumbo está trazendo a informação de 5, para monitorar 300 presos. Então, é uma quantidade muito grande de detentos para o monitoramento de poucos agentes.